Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Sejam bem-vindos a esse nosso primeiro encontro de 2020 da Escola Fé e Vida. E conforme o seu Bruno anunciou no vídeo anterior, em decorrência desse estado atual da pandemia, as nossas aulas não serão provisoriamente como funcionava normalmente no MEAC, no auditório do MEAC, mas assim por esse meio de comunicação virtual, em decorrência do que nós já sabemos bem claramente. Muito bem, também foi anunciado por seu Bruno o tema geral, quer dizer, o tema que cobrirá todo o ano do curso, que é a paróquia em missão. E esse tema geral terão outros subtemas para cada mês. E deste mês de maio, que é o primeiro tema, nós temos como tema guia Jesus, o missionário do Pai. Mas antes de entrarmos nas leituras e nas reflexões, eu gostaria de lembrar que é bom que você tenha em mãos o seu material didático, quer dizer, o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, como você queira, para fazer as suas anotações, e o texto básico, que é a Bíblia Sagrada, mais especificamente, vamos usar nesta aula os Evangelhos, certo? Muito bem, então, para dar início a esse tema, Jesus, o missionário do Pai, antes mesmo da leitura dos Evangelhos, eu gostaria que nós iniciássemos as nossas reflexões com uma introdução feita a partir de um documento da Igreja, documento pontifício, documento do papado, do Papa Paulo VI. Esse documento chama-se Evangelii Nuntiandi. Bom, eu tenho ele aqui em mãos, nesse formato, da edição de 1975. Na verdade, essa exortação apostólica saiu em 1975, essa edição aqui, pelo Papa Paulo VI. Muito bem. Ela naturalmente deve ter edições mais atuais, edições, reedições desse texto. Bom, de qualquer sorte, você tem ela nesse formato, o documento nesse formato, como poderá também achar num livro compilado, no qual estão compilados todos os documentos do Papa Paulo VI, lançado pela Paulus. O título geral dessa coleção é Documentos da Igreja, que está aqui em cima, e aqui, esse volume aqui, são os documentos do Papa Paulo VI. Aqui estão os documentos importantes, os mais importantes, praticamente todos os grandes documentos do papado do Papa Paulo VI. Claro que nele também está o que nós vamos usar como introdução, citação introdutória para o tema de hoje, que é o Evangelii Nuntiandi. O Evangelii Nuntiandi está aqui na página 379, está vendo? Desse livro, Evangelii Nuntiandi. Muito bem, então essas duas indicações é para você saber onde pode encontrar o documento. Bom, agora vamos ao documento, o que iremos usar desse documento? Inicialmente, uma citação só para introdução. Citação essa que eu vou retirar do número 7 do documento, dentro do capítulo 1. O capítulo 1, o título é De Cristo Evangelizador a uma Igreja Evangelizadora. Está aqui, olha, capítulo 1. De Cristo Evangelizador a uma Igreja Evangelizadora. E o número que nós vamos usar agora é o número 7.
Jesus, o primeiro evangelizador. Bom, é bom que se saiba que esse documento, né, ele veio após um sínodo, né, ele decorre de um sínodo. Por isso que o Papa Paulo VI, né, inicia esse número dizendo com a seguinte afirmação: no decorrer do sínodo, muitas vezes os bispos lembraram esta verdade. 2 pontos para explicar a verdade. O próprio Jesus, abre aspas, Evangelho de Deus, foi o primeiro e o maior dos evangelizadores. Ele foi isso mesmo, até o fim, até a perfeição, até o sacrifício da sua vida terrena. Aqui fica muito claro, não é, que não se pode mais refletir e pensar a missão senão a partir desse grande modelo, do maior modelo de missão, modelo de missionário, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o nosso paradigma para pensar todo o trabalho missionário. Ele foi o primeiro e, mais que isso, ele é o Evangelho de Deus. Muito bem, todo esse documento é de uma beleza muito grande. Naturalmente que, para os fins desta aula, nós não vamos ter a condição de estudá-lo, mas sugiro aos irmãos que, sim, adquiram o documento e possam fazer leituras mais aprofundadas, no maior tempo. Leituras particulares. Muito bem, agora vamos recorrer aos evangelhos, né? Eu gostaria de dizer inicialmente que nos evangelhos sinóticos, né, são poucas as citações nas quais Jesus fala sobre si mesmo. Né? E gostaria também de explicar uma coisa que já é do conhecimento de muitos, eu sei, ou talvez até de todos, mas eu vou apenas relembrar, que quando a gente usa a expressão evangelhos sinóticos, né, a palavra sinóticos significa semelhantes. Né? E quais são esses evangelhos semelhantes? Mateus, Marcos e Lucas. Apesar das poucas citações nos evangelhos sinóticos de Jesus revelando sobre si mesmo, uma, entre poucas, me pareceu bastante interessante. Né? Então vamos à nossa Bíblia, não é, meu irmão? Pegue a sua Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 43. Então, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 43. Anote a citação, né, para futuras leituras e aprofundamentos, mas vamos usá-la agora. Vamos ler juntos, não é? Diz assim: ele, porém, lhes disse, ele aqui se refere a Jesus, devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que eu fui enviado. Nessa simples citação, nesse único versículo, Jesus já faz 2 revelações importantes, bastante significativas. Uma, ele diz que é um enviado. É uma pessoa que foi enviada. Ele é, digamos, na nossa linguagem, né? Ele é um embaixador. Ele foi enviado. É uma revelação que ele faz. Né? E a segunda revelação. Para que foi enviado? Então ele diz,
Devo anunciar também às outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que eu fui enviado. Então, ele foi enviado. 2, segunda revelação, para que foi enviado? Foi enviado para fazer o anúncio da boa nova do Evangelho, de si mesmo, na verdade, de si mesmo, do Pai e do Espírito Santo, quer dizer, anunciar a Trindade. Muito bem. Mas, ao contrário dos evangelhos sinóticos, o Evangelho de João tem uma riqueza imensa de informações de Jesus sobre si mesmo. Pelo menos eu consegui constatar 40 citações do Evangelho de João. Bom, então vamos iniciar no Evangelho de João, a partir do capítulo 7, versículo 28. Então vamos lá, né, meu irmão? Pegue suas anotações e acrescente aí. Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículo 28. E vamos ao Evangelho. Capítulo 7, versículo 28. Diz assim: Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Muito bem. Nessa citação aqui, Jesus confirma, sim, que foi enviado, e faz uma nova revelação. Ele diz que foi enviado por alguém. Esse alguém que ele conhece, mas vós não conheceis. No momento em que Jesus anuncia, ele diz isso aos seus apóstolos e aos seus discípulos: eu o conheço, vocês ainda não o conhecem, mas eu sou enviado por alguém. Quer dizer, eu não sou de mim mesmo, não fui eu que me autodeterminei na missão, eu sou um enviado de alguém. Isso é muito importante. A gente ter bastante cuidado no nosso trabalho no reino de Deus, de ter a humildade, a fé, a paciência, de procurar, buscar pela oração, pela humildade, o entendimento de que, sendo enviado, aquele que nos envia nos revela qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, qual é o nosso lugar na igreja. Todos não podem fazer a mesma coisa. Cada um é chamado a uma missão. Paulo já diz isso nas cartas, A cada um cabe uma missão. E é Jesus, o Espírito Santo de Deus, que nos ilumina, nos assiste, Ele é o Paráclito, Ele é quem nos orienta, É Ele que vai nos dizer para que nós somos enviados. Muito bem. Vejamos mais um passo sobre a questão da revelação de Jesus sobre si mesmo. No mesmo Evangelho, nós continuamos em João, Agora vamos voltar ao capítulo 5. Então você, por favor, anote Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 36. Então vamos voltar, meu irmão, vamos voltar aqui mais 2 capítulos, para chegar em João 5,36. Muito bem, chegamos. Diz assim: Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João,
Quer dizer, ele está se referindo ao testemunho, né, de João Batista, né, que o antecedeu. As obras que o Pai me encarregou de consumar, tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Bom, agora sim. Agora as informações da revelação de si mesmo que Jesus fez se completam, né? O círculo agora é unido, é fechado, as suas pontas, se completa. Bom, nas citações anteriores nós vimos o quê? Uma revelação, uma autorrevelação. Jesus revelando-se de si mesmo. Ele foi enviado, certo? Bom, e a segunda revelação, qual foi? Para que ele foi enviado. Eu fui enviado para isto, para o anúncio. Segundo. Terceira revelação. Eu fui enviado, Jesus diz, né? Fui enviado por alguém. Mas até aqui ele não havia dito quem o havia enviado. Apenas que havia sido enviado. Agora em João 5,36 se completa. Ele diz quem o enviou. Né? Não bastou só a revelação que foi enviado, para que foi enviado, né? Alguém o enviou, mas agora a quarta revelação. Quarta revelação. Quem o enviou? Eu fui enviado pelo Pai. Aqui Jesus como que coloca os fundamentos, os alicerces do seu envio. O fato de ele ter sido enviado, né, está agora alicerçado. Né? Ele passa agora a testemunhar, vai passar agora a testemunhar, muito claramente, né, em nome daquele que o enviou. As obras que eu as faço em nome daquele que enviou, que é o Pai. Então, aquele que o enviou é o Pai. Quer dizer, não é um amigo, não é um auxiliar, não é um parceiro, é o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Muito bem. Porém, algo muito importante a se perceber. Toda a atividade missionária de Jesus é precedida, antes da primeira ação missionária, toda a atividade missionária de Jesus é precedida por um grande mistério. Que mistério é esse, meus irmãos? Nós vamos encontrá-lo aqui em João. Vamos voltar, estamos no capítulo 5, mas vamos voltar ao capítulo 1. Então anote aí, meu irmão, João, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que é que diz em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Bom, que mistério está posto aqui para a nossa reflexão? O mistério da encarnação. Jesus se encarnou. Jesus se tornou homem como os outros homens, homem como nós, seres humanos, exceto, igual em nós, na nossa condição em tudo, exceto no pecado. Bom, essa encarnação de Jesus também nos ensina que é muito importante conhecer a realidade, porque Jesus se encarna para se aprofundar na realidade humana. Veja bem, não é que Jesus não conhecesse o homem e que precisasse vir para ter conhecimento do homem. Não.
Jesus é Deus e, como Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. Porém, não havia vivenciado a realidade humana na condição humana em pecado. Jesus não a conhecia por vivência. E é preciso que ele se encarne para viver, para passar tudo o que vai passar. Como diz o documento Evangelho Nuntiante, até sacrificar a própria vida. E que lição importante, que lição profunda desse Jesus com o mistério da encarnação para o trabalho missionário. Ora, é muito importante conhecer a realidade para a qual se vai realizar o anúncio do Evangelho. Conhecer a cultura e os desafios locais é necessário que o missionário esteja encarnado na sua realidade. Por isso, é necessário formar os missionários nas paróquias, nas próprias paróquias, pois os missionários locais conhecem muito bem a própria realidade, já que nela eles estão inseridos. O missionário produz um trabalho efetivo e eficiente quanto mais entendimento ele tiver da realidade. Neste sentido, quanto mais ele estiver encarnado na realidade. Muito bem. Veja quantas coisas maravilhosas, né, Jesus pode nos revelar sobre o trabalho missionário. Né? Quantas luzes emanam do Evangelho para iluminar o trabalho missionário. Bom, mas agora eu tenho uma pergunta, meus irmãos, a fazer, para dar seguimento a mais uma etapa desta aula. Jesus tinha método? Será que Jesus pensou em algum método para o trabalho dele? Vamos tentar ver isso pela revelação que o próprio Evangelho faz, não é? Muito bem. Eu vou antecipar uma afirmação, mas que as citações vão nos ajudar a entender bem, dizendo o seguinte: Jesus, sim, Jesus tinha clareza das etapas do seu trabalho missionário, do seu trabalho de anúncio. Isto é, ele tinha um método claro do que ia fazer. Não se pode partir para um trabalho missionário sem a definição das metas, a clareza do que se vai fazer e onde se quer chegar, e os meios que serão utilizados para se atingir os objetivos. Vamos começar aqui. João, né? Continuando no Evangelho de João, agora nós vamos ao capítulo 4, certo? Então, meu irmão, anote aí. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 46. É o finalzinho, tá? Quase chegando no final do capítulo 4 do Evangelho de São João. Diz assim: Ele voltou novamente a Canaã da Galileia, onde transformara água em vinho. Veja bem, ele voltou novamente. Quer dizer, se ele voltou para algum lugar, isso fica entendido que ele voltou a um lugar onde ele já tinha ido. Senão ele estaria voltando, ele estaria indo a primeira vez. E João, para nos ajudar ainda mais nessa compreensão da volta a um lugar já conhecido, ele diz: onde transformara água em vinho. Quer dizer, ele está aqui se referindo aos milagres das bodas de Caná, né? Então, Jesus esteve em Caná e depois Jesus volta para Caná, certo? Fique atento a isso, que você vai entender qual a importância disso. Mais adiante, aqui na minha Bíblia, já está aqui na outra página, já iniciando no capítulo 5, né?
porque, como eu havia dito antes, o 46, versículo 46 é quase o final do capítulo 4, que termina no versículo 54. E nós vamos entrar agora no capítulo 5, versículo 1. Isto é, o primeiro versículo do capítulo 5. Diz assim: Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Então Jesus sobe a Jerusalém. Olha, Jesus sobe a Jerusalém. É outro movimento. Vamos adiantar agora? Vamos para o capítulo 7 do mesmo Evangelho de João. Muito bem. Anote aí, Evangelho de São João, capítulo 7, e o versículo será, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Bom, nós vimos Caná da Galileia, não é? Vimos que depois sobe para Jerusalém e vimos que Jesus agora está na Galileia, na outra região, percorrendo a região da Galileia. E João, mais uma vez, não é? Explica com clareza os fatos. Ora, ele está percorrendo na Galileia agora, porque não pode mais circular pela Judéia. E diz a razão. Ele não podia mais circular na Judéia, porque os judeus o queriam matar. Claro, Jesus sabia, não era chegada a hora ainda. Bom, mas o que eu quis, enfim, com essas três citações, né? João 4,46, ainda João 5,1 e João 7,1. Mostrar o seguinte, que Jesus percorria cidades e aldeias, percorria os lugares. Jesus se movimentava, Jesus trabalhava, Jesus saía de um lugar para outro. Isso nos faz agora, muito bem, lembrar as grandes exortações, as constantes exortações do Papa Francisco sobre a igreja que deve sair, deve percorrer caminhos, deve caminhar buscando as suas ovelhas. É um documento muito evidente, né, do Papa Francisco, vai deixar isso muito claro. A exortação apostólica, né, todos conhecem, Evangelho Gaudium, né, está aqui. Toda essa exortação apostólica, que a tradução é a Alegria do Evangelho, né, lançada pelo Papa Francisco em 2013, né. Essa edição aqui é das Paulinas, é de fácil acesso, onde o Papa Francisco vai insistir na necessidade de uma igreja em saída. Por quê? Justamente por isso. Né? Porque todo o trabalho missionário de Jesus envolvia percorrer lugares. Né? Como nós vimos na primeira citação de João 4,46, ele já havia passado em Caná da Galileia, e ele está de volta a Caná da Galileia, e assim por diante, vai percorrendo os lugares. Então, essas revelações feitas por essas citações já indicam um grande ponto na metodologia de Jesus. Jesus, tendo clareza dos seus objetivos, usava como um dos métodos de ação percorrer os lugares. Então, meu irmão, que grande motivação para entendermos por que precisamos de uma igreja em saída. Muito bem, vamos para um outro ponto da metodologia do trabalho missionário de Jesus. Continuando ainda no Evangelho de São João, não é? Pegue aí, meu irmão, minha irmã, anote aí no seu caderninho. Evangelho de João, São João, capítulo 7, né? Já estamos nele inclusive, né? Capítulo 7,
versículos de 14 a 15. Diz assim: quando a festa estava pelo meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Admiravam-se então os judeus, dizendo: como entende ele de letras sem ter estudado? Muito bem. Jesus ensinava as multidões. Jesus estava no templo de Jerusalém, num dia de grande festa, e estava falando abertamente para as multidões, ensinando as multidões, ensinando abertamente as multidões, falando para todos, para todos. É tanto que, ao momento, lá no final, já chegando o momento da paixão, quando Jesus está no horto, que o Judas o trai com um beijo e assim ele entrega Jesus, os soldados vêm cercá-lo, e ele diz: mas vocês vêm me buscar assim, como se eu fosse um fugitivo, como se eu estivesse fazendo, ou como se eu havesse feito algo às escondidas. Eu fiz tudo claramente, eu ensinei tudo muito claramente, como quem diz assim, não precisa desse tratamento, de como se eu fosse um foragido que tivesse feito algo que não é do conhecimento, de quem mandou me buscar, Mas enfim, para mostrar aqui, com essa citação, que Jesus ensinava às claras e ensinava abertamente. Muito bem, vamos agora a uma nova citação. Essa nova citação, nós vamos mudar o evangelista, certo? Nós vamos refletir a partir de uma citação do Evangelho de São Marcos. Então anota aí, meu irmão, minha irmã, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 33 e 34. Então vamos a Marcos. Manuseando aqui, você vai manuseando aí, também a sua Bíblia, para chegarmos em Marcos. Ponto. São Marcos, capítulo 4, versículo 33 e 34. Diz assim: anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Interessante. Mais um passo na metodologia de Jesus. Nós vimos na citação anterior, que foi no Evangelho de São João, versículo 14 e 15, que Jesus ensinava as multidões. Estamos vendo agora em São Marcos que Jesus também ensinava em particular aos seus apóstolos. E a seus discípulos ele reunia em particular e ensinava lições que a eles deveriam ser dirigidas, também pelo grande trabalho que eles iriam ter futuramente. Eles iriam também ser enviados, não é isso? Vejamos então a sabedoria da metodologia que Jesus empregou para o seu trabalho missionário. Ainda em São Marcos, vamos ao capítulo 6. Meu irmão, anote aí, São Marcos, capítulo 6, versículos 30 e 31. Diz assim os versículos. Marcos 6, capítulo 6, versículo 30 a 31. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito,
Os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. Bom, aqui é uma coisa interessante. Jesus espera o retorno deles, né? Eles contam as novidades do trabalho, né? O que tem de bom, o que tem de positivo ou não, né? Que aconteceu. E Jesus os chama para um lugar à parte. Ali eles descansam um pouco, né? E com Jesus faz uma avaliação do trabalho, né? Na nossa linguagem, né, um feedback de tudo que aconteceu, suas atividades. Então, outro aspecto muito importante para concluir, né, essas etapas da metodologia de Jesus é que Jesus chamava para um momento de descanso e avaliação. E o trabalho missionário será sempre assim, né? Ele precisa, depois de uma etapa percorrida, que se descanse, que se faça uma avaliação, né, para ter entendimento do que foi feito e das novas metas a serem atingidas. Bom, para concluirmos essa aula de hoje, né, eu vou usar, né, aqui um documento, né, com a citação, também muito importante para o nosso uso, para o contexto da aula de hoje, que é o documento de Aparecida, né? Esse grande documento da Conferência Geral, né, do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, né? E eu gostaria, né, de deixar aqui para conclusão o número 144. Diz assim: ao chamar os seus para que o sigam, Jesus lhes dá uma missão muito precisa: anunciar o Evangelho do Reino a todas as nações. Por isso, todo discípulo é missionário, pois Jesus o faz partícipe de sua missão, ao mesmo tempo que o vincula a ele como amigo e irmão. O missionário é um enviado de Jesus, mas como enviado, ele é também amigo e irmão de Jesus. Ele deve estar vinculado ao amor de Jesus, como um amigo. Está unido, como o galho está ao tronco, por amor a Jesus, ao cumprimento da missão. Meus queridos irmãos e irmãs da Escola Fé e Vida, agora já estamos concluindo a aula de hoje. Claro, a gente não pode dizer tudo, né, nos limites de um curso, né, mas eu quero deixar a seguinte sugestão. Se você, ao ver esse vídeo, ao ver essa nossa aula, né, você pode, né, nos ajudar enviando sugestões, dicas, considerações, né, sugestões para aperfeiçoamento ou dicas, né, para as reflexões futuras. Então, você pode usar um número muito prático, hoje todo mundo tem Zap, né? Pode acessar esse Zap, por gentileza. Eu vou lhe passar o número do Zap, certo? 9229, não é? Sim, o prefixo é 71 porque é aqui na Bahia, né? 9229 5351. Então, repetindo, 71 9229 5351. Se precisar, você pode mandar sugestões, né, para os nossos próximos encontros, né? E nessa dinâmica, né, nós pretendemos fazer sempre o melhor, né, a partir dessa nova experiência de condução da escola, né?
Que Deus esteja com todos nós, sua presença amorosa nos acompanhe e que sejamos abençoados, todos nós, pela graça e amor divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.